Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do canal Verdades para o Tempo do Fim. Graça e paz estendo a todos vocês que se conectaram a este canal. E o tema de hoje promete mexer com a nossa estrutura acadêmica. Hoje falaremos sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Meus queridos, falar sobre as 7 trombetas do Apocalipse tem sido para mim um grande desafio. Esse tema, de fato, tem sido considerado um dos mais difíceis em toda a Escritura, pois trata-se de uma profecia que divide opiniões. Por isso pedimos a Deus a iluminação do Espírito Santo para compreendermos este tema conforme assim diz o Senhor. Tem surgido algumas perguntas com respeito a esse tema. Por exemplo, quando tem início as 7 trombetas? O que elas significam? Será que alguma das 7 trombetas já foi tocada? Afinal de contas, será que estamos diante de uma incógnita? Muitas pessoas, quando se deparam com as 7 trombetas, chegam à conclusão que este é um tema misterioso. Eu entendo que realmente existe um certo grau de dificuldades na compreensão desta profecia. Porém, faço minhas as palavras da escritora norte-americana conhecida como Ellen White, onde ela diz o seguinte: O Senhor abençoa a todo aquele que com humildade e mansidão procura compreender o que está revelado no Apocalipse. Vimos nesta passagem 2 características que precisamos ter ao estudarmos o livro do Apocalipse: humildade e mansidão. Porém, meus queridos, é necessário termos outras características, outras qualidades para que possamos compreender a palavra do Senhor. Como examinaremos as Escrituras para compreender o que elas ensinam? Devemos investigar a palavra de Deus com um coração contrito, um espírito suscetível de ser ensinado e pleno de oração. Não devemos estudar a Bíblia com o propósito de manter nossas opiniões preconcebidas, mas com o único objetivo de aprender o que Deus disse. Percebem, meus queridos irmãos, que além da humildade e mansidão, é preciso ter um coração contrito e uma mente aberta para compreender a Bíblia. E também durante o tempo de estudo, devemos colocar nossas opiniões preconcebidas de lado e termos como objetivo aprender o que Deus disse. Antes de adentrarmos no tema das 7 trombetas, faremos algumas considerações. Existe, pelo menos no cristianismo, 4 escolas de interpretação das profecias bíblicas. Dentro da escatologia, temos os idealistas, os preteristas, os historicistas e os futuristas. Os idealistas são aqueles que pensam que qualquer texto profético da Bíblia deve ser interpretado como uma ideia geral sobre o bem, sobre o mal, sobre a vontade de Deus, sobre coisas genéricas, sem nada específico ou literal. Esses são os idealistas. Pensam que tudo é figurativo, alegórico, não passam de uma simples ideia. Já os preteristas acreditam que toda profecia já se cumpriu no tempo de vida dos profetas. Como todos os profetas que deixaram seus textos já morreram, então todas as profecias já se cumpriram no tempo passado. Por isso são chamados de preteristas, porque a palavra pretérito no português significa passado. Das 4 escolas de interpretação das profecias bíblicas, ainda temos os historicistas e os futuristas. Os historicistas acreditam que a grande maioria das profecias se cumpriram num determinado tempo da história. E os futuristas, o próprio nome já fala muito, são aqueles que acreditam que as profecias bíblicas ainda estão por se cumprir. E a profecia das 7 trombetas? Eu sei que muitas pessoas acreditam que algumas das trombetas já foram tocadas. Essas pessoas são conhecidas como historicistas. Outras acreditam que ainda serão tocadas no futuro. Aqui está os futuristas. Em qual dessas 2 classes se aplicam as trombetas?
Respeitamos a crença de qualquer pessoa. Porém, no estudo de hoje, apresentaremos uma proposta para as trombetas do Apocalipse. Veremos agora qual é a estrutura do Apocalipse. Nem tudo do Apocalipse está no passado, como também nem tudo está no futuro. Veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos. No Apocalipse, são representadas as coisas profundas de Deus. O próprio nome dado às suas inspiradas páginas, Revelação, contradiz a afirmação de que é um livro selado. Uma revelação é alguma coisa que foi desvendada. Algumas das cenas descritas nesta profecia estão no passado e algumas estão agora acontecendo. Algumas apresentam-nos o fim do grande conflito entre os poderes das trevas e o príncipe do céu, e algumas revelam os triunfos e o regozijo dos remidos na terra renovada. Percebemos então que algumas profecias do Apocalipse estão no passado, outras no presente e outras no futuro. E as 7 trombetas? Quando tem início as 7 trombetas? Meus queridos, para respondermos a esta pergunta, começaremos falando sobre o selamento do povo de Deus. A partir de agora, apresentaremos textos bíblicos, bem como também do espírito de profecia, mostrando se o cumprimento das 7 trombetas está no passado ou no futuro. Meus queridos, eu falei que começaremos o estudo das 7 trombetas, falando sobre o selamento do povo de Deus. Mas o que tem a ver o selamento com as trombetas do Apocalipse? Logo, logo você entenderá. Veja o que está escrito no capítulo 7 do Apocalipse, dos versos de 1 a 3. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O capítulo 7 do Apocalipse nos apresenta uma descrição do selamento do povo de Deus. Aqui, João tem a visão de 5 anjos. No verso 1 fala de 4 anjos posicionados nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, segurando os 4 ventos. Depois, abordaremos sobre esses 4 anjos. Por enquanto, quero chamar a sua atenção para a atuação do 5º anjo como ponto de partida para entendermos as 7 trombetas. Os versos 2 e 3 do capítulo 7 do Apocalipse fala sobre o 5º anjo. João vê o 5º anjo tendo o selo do Deus vivo e clamando em grande voz aos 4 anjos, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, depois do selamento, ocorrerá a obra de destruição sobre a terra, sobre o mar e sobre as árvores. É o que veremos agora nos próximos slides. Então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos, e vi fomes, epidemias e espada, nação se levantando contra nação e o mundo inteiro em confusão. Anjos acham-se hoje a refrear os ventos das contendas, para que não soprem antes que o mundo haja sido avisado de sua condenação vindoura. Mas está se formando uma tempestade, prestes a irromper sobre a terra. E, quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma pena poderá descrever. Meus queridos irmãos e amigos, queremos pontuar aqui algumas informações que nos ajudarão a formar nossa linha de pensamento. Primeiro, fazendo uma associação das palavras entre os 2 slides, tudo fica mais claro que após os 4 anjos soltarem os ventos com a ordem de Deus,
haverá cena de lutas que nenhum ser humano poderá descrever. Segundo, subentende-se que esses ventos que os anjos estão segurando não são literais, e sim contendas, fomes, epidemias, guerras, nação se levantando contra nação e o mundo inteiro em confusão. Tudo isso acontecerá após os 4 anjos soltarem os ventos, que pela profecia ocorrerá após o fechamento da porta da graça. Falamos e vimos pela Bíblia que a obra de destruição sobre a terra, o mar e as árvores ocorreria somente após o selamento do povo de Deus. Lembra do 5º anjo, que falou aos 4 anjos que não danificassem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que o povo de Deus fosse selado? Meus queridos, a primeira verdade que nos ajudará a entender as 7 trombetas é que os elementos naturais do planeta, como a terra, o mar e as árvores, só serão destruídos ou danificados de forma intensa após o selamento. Os próximos slides nos mostrarão exatamente o que ocorrerá antes e após o fechamento da porta da graça. Antes de a obra encerrar-se e terminar o selamento do povo de Deus, receberemos o derramamento do Espírito de Deus. Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos, até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. Percebemos pelo contexto que, primeiro, o povo de Deus receberá o derramamento do Espírito Santo. O povo conhece como chuva serôdia. Segundo, o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, a obra do Senhor será concluída. E, na medida em que está sendo concluída a obra final da pregação do Evangelho, também será concluído o selamento do povo de Deus. E, por fim, vimos que, enquanto Jesus não concluir sua obra de intercessão no santuário, os 4 anjos não soltarão os 4 ventos, ou seja, todo esse cenário de catástrofes, conflitos e angústias só acontecerá após o fechamento da porta da graça. Agora, serão apresentados textos bem claros mostrando que o tempo de angústia e aflição virá após os 4 anjos soltarem os 4 ventos. Veremos também que as nações do mundo estão ansiosas por guerras e conflitos, porém esses conflitos estão sendo refreados pelos 4 anjos. Quando Jesus concluir sua obra no santuário, os ventos serão soltos, representados pelo fechamento da porta da graça. E aí o mundo conhecerá os juízos, tanto da parte de Deus, quanto da parte de Satanás. Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. Quando os 4 anjos soltar os ventos, virá um tempo de aflição e angústia. 4 poderosos anjos detêm os poderes da terra, até que os servos de Deus sejam selados na fronte. As nações do mundo estão ansiosas por conflitos, mas são refreadas pelos anjos. Quando for removido esse poder moderador, virá um tempo de aflição e angústia. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Um único anjo destruiu todos os primogênitos dos egípcios, enchendo a terra de pranto. O mesmo poder destruidor, exercido por santos anjos quando Deus ordena, será exercido por anjos maus quando ele o permitir. Há agora forças preparadas e que aguardam apenas o consentimento divino para espalharem a desolação por toda a parte. Fazendo um resumo do que já foi apresentado, o primeiro texto nos mostra que o tempo de angústia ocorrerá depois que os 4 anjos soltaram os ventos. O segundo texto, em harmonia com o primeiro, confirma que o tempo de angústia
acontecerá depois que Jesus concluir sua obra de intercessão. Já no terceiro e quarto texto, esclarece que o ato dos anjos segurar os ventos representa o impedimento de guerras e conflitos que ocorrerá quando for solto os quatro ventos, ou removido esse poder moderador, ficando solta as contendas, conforme o quinto texto. E concluímos o sexto e sétimo texto dizendo que esses acontecimentos ocorrerão em todos os países que estão aguardando apenas o consentimento divino para espalharem a desolação por toda a parte. Meus queridos, veremos agora que Satanás e seus anjos serão responsáveis por todo o sofrimento e angústias causado em todo o planeta, após o fechamento da porta da graça, inclusive catástrofes e destruições que ocorrerão na terra, nas árvores e no mar. Vejam a confirmação desta minha fala no espírito de profecia. Foi-me mostrado que os juízos de Deus não viriam sobre eles diretamente da parte do Senhor, mas desta maneira: eles se colocam além de sua proteção. O Senhor adverte, corrige, repreende e indica o único caminho seguro. Então, se os que têm sido objeto de seu especial cuidado seguirem seu próprio rumo, independentemente do Espírito de Deus, se depois de reiteradas advertências resolverem fazer sua própria vontade, ele não encarregará seus anjos de impedirem os decididos ataques de Satanás contra eles. É o poder de Satanás que está em atividade no mar e na terra, causando calamidades e aflições, e arrebatando multidões para manter o domínio sobre sua presa. Deus usará seus inimigos como instrumentos para punir os que seguiram seus próprios e perniciosos caminhos, pelos quais a verdade de Deus tem sido deturpada, desfigurada e desonrada. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando sua lei. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína, mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Meus queridos, perceberam? O texto diz que juízos virão sobre os ímpios, não diretamente da parte do Senhor, e sim dos ataques de Satanás. O texto diz também que as calamidades e aflições que ocorrerão na terra e no mar ocorrerão pelo poder de Satanás. Satanás receberá permissão para causar em grande escala tormentas, tempestades, guerras e derramamento de sangue. Quando o anjo da misericórdia dobrar as asas e for embora, Satanás fará os maus atos que por muito tempo tem desejado realizar: tormentas e tempestades, guerras e derramamento de sangue. Ele se deleita nessas coisas, efetuando assim a sua colheita. A profecia nos mostra que haverá um tempo terrível, onde não mais teremos intercessor. E toda restrição que estivera sobre os ímpios será removida. E é exatamente nesse momento que Satanás terá o domínio completo sobre os ímpios. Como diz o texto: desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno.
Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Há agora forças preparadas e que aguardam apenas o consentimento divino para espalharem a desolação por toda a parte. Vale salientar que esse consentimento correrá somente após o fechamento da porta da graça. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia e desprezou-lhe o amor, pisando sua lei. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi, por fim, retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Chegou o momento crucial do nosso estudo sobre as 7 trombetas. Saberemos o que acontecerá quando é tocada cada uma das trombetas. No capítulo 8, verso 7 do Apocalipse, nos revela o que acontece quando é tocada a primeira trombeta. Saraiva, fogo e sangue caem sobre a terra, queimando sua terça parte, bem como a terça parte das árvores e toda a erva verde. Meus queridos, aqui encontramos uma clara descrição do que vai acontecer quando os anjos soltarem os ventos. Exatamente o que descreve a primeira trombeta. Lembram do 5º anjo? Quando fala para os 4 não danificar nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Vocês entendem agora porque eu comecei falando sobre o selamento do povo de Deus? Já na primeira trombeta, os elementos como a terra, as árvores e a erva verde serão destruídos, coisa que não pode acontecer antes do selamento. A revelação do Apocalipse, no capítulo 8, versos 8 e 9, descreve o que acontece quando a segunda trombeta for tocada. Com o toque da segunda trombeta, cai sobre o mar algo parecido com um grande monte ardendo em chamas, onde sua terça parte torna-se em sangue, matando a terça parte dos seres vivos e destruindo a terça parte das embarcações. O apóstolo João, em sua visão da segunda trombeta, descreve ter visto algo parecido com um grande monte ou montanha ardendo em chamas, caindo sobre o mar, tornando sua terça parte em sangue e matando a terça parte dos seres vivos que existiam no mar. E também ocorreu a destruição da terça parte das embarcações. Acreditamos que esse monte que João viu caindo em chamas no mar talvez tenha sido um meteoro. Tanto é que em sua linguagem fala que ele viu algo como um grande monte, dando a entender que era algo parecido com um monte ou montanha. Veremos no próximo slide que a mensageira do Senhor faz menção a navios com seres humanos que serão sepultados no grande abismo. Por isso, acredita-se que com a destruição dessas embarcações ocorrem também mortes de seres humanos. 4 poderosos anjos detêm os poderes da terra, até que os servos de Deus sejam selados na fronte. As nações do mundo estão ansiosas por conflitos, mas são refreadas pelos anjos. Quando for removido esse poder moderador, virá um tempo de aflição e angústia. Serão inventados mortíferos artefatos de guerra. Navios, com seu carregamento de seres humanos, serão sepultados no grande abismo. Todos os que não têm o Espírito da Verdade se unirão sob a liderança de instrumentalidades satânicas, mas deverão ser mantidos sob controle até que chegue o tempo para a grande batalha do Armagedon. Meus prezados irmãos e amigos, encontramos na descrição da segunda trombeta a terça parte do mar tornando-se em sangue. E na revelação do selamento, é-nos dito que a terra, as árvores e o mar só deveriam ser afetados ou destruídos somente após o selamento do povo de Deus. Por isso, a proposta que estamos apresentando aponta o cumprimento das trombetas para o futuro.
Já com o toque da terceira trombeta, João vê caindo uma grande estrela ardendo como tocha, atingindo a terça parte dos rios e fontes das águas, tornando-as amargas e matando muitos homens. Vimos nessa revelação que a terça parte dos rios e fontes das águas serão contaminadas, trazendo morte a muitos homens. E o que dizer da quarta trombeta? Encontramos no capítulo 8 do Apocalipse, versos 12, a seguinte declaração: O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto de dia como também à noite. Meus queridos, com o toque da quarta trombeta, ocorre o escurecimento da terça parte do sol, da lua e das estrelas, fazendo com que não brilhasse sua terça parte, nem de dia e nem à noite. Das 7 trombetas do Apocalipse, já vimos 4. E algo interessante notamos na descrição dessas trombetas. Somente a terça parte dos elementos são afetados. A terça parte das árvores, do mar, dos rios, das fontes das águas, das embarcações, das estrelas, do sol, da lua, a terça parte desses elementos são atingidos após as trombetas serem tocadas. Fazendo um levantamento de alguns textos que já foram aqui apresentados, temos razões suficientes para crer que Satanás está por trás de todos esses acontecimentos, essas catástrofes que sobrevirão sobre a terra, sobre o mar, sobre as árvores, sobre as fontes das águas, enfim. São acontecimentos em forma de juízo que sobrevirão sobre os ímpios e sobre a natureza. Acreditamos, repito, que o inimigo está por trás de tudo isso. Eu vou novamente aqui apresentar alguns textos para que possamos concluir então esse pensamento. Quando o anjo da misericórdia dobrar as asas e for embora, Satanás fará os maus atos que por muito tempo tem desejado realizar: tormentas e tempestades, guerras e derramamento de sangue. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Foi-me mostrado que os juízos de Deus não viriam sobre eles diretamente da parte do Senhor. É o poder de Satanás que está em atividade no mar e na terra, causando calamidades e aflições, e arrebatando multidões para manter o domínio sobre sua presa. Há agora forças preparadas e que aguardam apenas o consentimento divino para espalharem a desolação por toda parte. Os que honram a lei de Deus têm sido acusados de acarretar juízo sobre o mundo e serão considerados como a causa das terríveis convulsões da natureza, da contenda e carnificina entre os homens, coisas que estão enchendo a terra de pavor. O poder que acompanha a última advertência enraiveceu os ímpios. Sua cólera acende-se contra todos os que recebem a mensagem, e Satanás incitará a maior intensidade ainda o espírito de ódio e perseguição. Conforme vimos nos 3 últimos slides, quando os 4 anjos soltaram os ventos, Satanás terá um domínio completo sobre os ímpios, e ele terá a oportunidade única de causar tempestades, guerras e mortes, isso em uma escala devastadora. Isso ocorrerá quando se fechar a porta da graça. Vimos também que é Satanás que causará aos habitantes da terra uma grande angústia e que os juízos, calamidades e destruições que ocorrerão tanto na terra quanto no mar virão da parte do inimigo.
E aqueles que têm sido fiéis a Deus serão considerados culpados pelas calamidades, aflições e juízos que estão ocorrendo ou que ocorrerão em todo o mundo, bem como também eles serão responsabilizados pelas terríveis catástrofes que ocorrerão na natureza. Meus queridos irmãos e amigos, para que não fique muito longo o vídeo sobre as 7 trombetas, dividimos em 2 partes. E estamos chegando no final da primeira parte. Se você acompanhou até aqui o vídeo, é porque você busca compreender ou ampliar seus conhecimentos sobre as 7 trombetas. Desde já agradecemos sua presença e participação aqui neste canal. Grandes verdades ainda estão para serem reveladas sobre as trombetas. Não percam o segundo vídeo, onde daremos continuidade ao tema. Concluiremos essa primeira etapa apresentando, para finalizarmos, um vídeo preparado em 3D mostrando as 4 primeiras trombetas do Apocalipse. Que Deus te abençoe e te guarde. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. A mensageira do Senhor, em seu livro Terceiro Mensagens Escolhidas, no ano de 1890, faz menção às 7 trombetas, estando para se cumprir ainda no futuro. Veja o que ela disse. Será travada a batalha do Armagedon, e nesse dia, nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem despertos como as virgens prudentes, tendo azeite em nossas vasilhas com nossas lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra. Uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra.